19. Quero agradecer ao evangelista, o pastor, também a minha esposa, a todos aí que fazem presente, a minha filha também, a Rebeca e as que estão dormindo. Deus abençoe a todos. Hoje é um culto de agradecimento. Deus me deu uma mensagem concernente também a gratidão. Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Irmãos, pode tomar cedo, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Mas lindo demais, Jesus. É interessante que quando passaram para mim que a gente já está ministrando através de um culto de ação de graça, passado um pouquinho de tempo, Deus colocou no meu coração essa passagem de 10 leprosos, onde receberam a cura, e depois só um voltou a agradecer. Ela cabe muito bem para a mensagem, porque depois de 31 dias vocês orando, consagrando, buscando ao Senhor, aí Jesus ele deixa uma pergunta para vocês líderes, né, que acompanharam: quantos voltaram a agradecer? Quantos voltaram a agradecer? Porque quando se fala de mensagem, de propósito, de busca, de vitória, de libertação, transformação, de renovo, de graça, da presença de Deus, tem muita gente em campanhas. Mas aí a gente pergunta: quantos voltaram? Quantos voltam para agradecer a Deus, dobrar os seus joelhos, se prostrar, glorificar aquele que vive por todo sempre, pela bênção que Deus tem dado? Dentro da mensagem, eu sempre gosto de intitular as mensagens quando Deus dá: Jesus, tem misericórdia de nós? Esse seria o tema dado para a mensagem de hoje. Será que você consegue repetir? Jesus, tenha misericórdia de nós. Aleluia. A mensagem de Jesus, ele diz que ele passou por Samaria. O primeiro versículo que nós lemos no capítulo 17, versículo 11, Jesus ele estava passando por dentro de Jerusalém e cortou por dentro de Samaria. E aí o primeiro ponto para a gente pensar um pouquinho: por que ele diz que ele passou por Samaria? Quem conhece um pouco da história entende que os samaritanos e os judeus eles não se davam bem, tinha atrito. Na antiguidade, quando Deus levantou o primeiro rei de Israel, Saul, quando Deus levantou o segundo rei de Israel, que foi Davi, o terceiro rei que foi levantado foi Salomão. Depois de Salomão veio Roboão, e depois de Roboão foi dividido 10 tribos para o norte e 10 tribos para o sul. Dentro dessa divisão onde houve das 12 tribos de Israel, a tribo de Israel, no caso que seria a tribo do norte, eles foram levados cativo pela Síria, depois eles foram levados cativo pela Babilônia, e nisso eles começaram dentro dessa divisão, a ter que cultuar longe do templo de Israel, onde Salomão construiu. Eles tiveram que começar a cultuar diferente, porque o rei de Israel, na época, ele teve medo que o povo voltasse para Samaria, voltasse para Jerusalém, e ali eles perdessem o povo, as 10 tribos que estavam na ordenança dele. Maravilha! E nesse período começa a nascer os samaritanos. Os samaritanos nascem, daí eles começam a praticar idolatrias, eles começam a praticar as coisas erradas, eles começam a se afastar cada vez mais de Deus.
Segundo o que a gente vê na história, o povo samaritano, ou seja, as tribos do norte, era a tribo que menos adorava a Deus, menos se voltou a Deus desde o tempo de Salomão. A partir do momento que Salomão deixa o seu reinado, a tribo do norte é que menos busca o Senhor. E aí, daquele tempo para cá, dentro da Babilônia, eles têm essa separação e eles não se dão. Ali nasceu os samaritanos por cultura, por mistura de povos. E o povo judeu, no caso, eles achavam que os samaritanos já não faziam mais parte do povo judeu. Por quê? Porque eles já tinham misturado a raça, já tinham misturado o DNA, eles já tinham se prostituído da forma que Deus não tinha permitido para eles. E o texto aqui, ele diz que Jesus teve, por intermédio, passar por dentro de Samaria. É interessante que ele traz a nossa mente que Jesus ele não veio somente para quem acha que é o santo, que é o povo escolhido, que é o povo eleito, que é o povo separado. Aqui Jesus ele está dizendo assim, eu não vim somente para você que está dentro da igreja, que se acha cristão, que se acha o povo separado, que se acha o tal, o escolhido, o perfeito. Não, aqui Jesus ele está dizendo assim, eu vim para aqueles que são escolhidos, que estão aqui já servindo dentro do rebanho, mas também eu vim para aqueles que não são escolhidos ainda, porque ainda não me conheceram, porque ainda não tiveram um encontro com Jesus. A campanha se faz bem, levantar os ceifeiros, a grande obra. Aqui Jesus ele está dizendo assim, ó, vai lá em Samaria e busca os ceifeiros. Ou seja, para vocês que estão na frente, Jesus ele está dizendo, sai da porta, sai das quatro paredes e vão para fora que lá vai estar. Os samaritanos nada mais é que a gente sair para fora das quatro paredes. No Novo Testamento, igreja é chamada eclésia no grego. E eclésias é tirado para fora. A gente está dentro das portas, mas a gente sair para fora. Quando Jesus ele fala que ele atravessou por dentro de Samaria, ele está dizendo assim, ó, eu saí da minha terra natal, eu saí da minha zona de conforto e atravessei por onde ninguém quer pisar. Eu fui para onde os outros não querem ir. E nesse cruzamento dessa terra, ou seja, nessa passagem que Jesus faz, ele dá no versículo 12 mais referências sobre essa passagem. Eu prego dessa forma, eu vou lendo, vou falando, vou lendo e vou falando um pouco. Eu acho legal a gente compartilhar o texto e a gente ver o que o texto está dizendo. Porque é muito fácil você só ouvir. E se você só ouvir a palavra de Deus, tirando a pessoa que não tem conhecimento na leitura, aquele que Deus não deu o privilégio dele aprender a ler, aprender a escrever. Fora esses, mas eu estou falando para quem tem conhecimento, pelo menos de escrita, com primeira, segunda, terceira série. Hoje não é mais série, né? Hoje é falado diferente, mas no meu tempo era primeira série, segunda série. Quem está na terceira série já tem conhecimento na parte do estudo. Então, é necessário, entenda uma coisa para vocês, é necessário você examinar nas escrituras quando se está sendo ministrado. É necessário. Quer ser uma pessoa que vai morar no céu, morar com Cristo, passar a eternidade com Ele? Examine as escrituras. João capítulo 5, versículo 39, ele diz assim, vocês, os fariseus, vocês erram por não examinar as escrituras. Oséias capítulo 4, versículo 4 fala assim que o meu povo, o povo de Israel, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. As escrituras é o caminho que nos leva para a glória. Então, examine. Por isso que eu gosto de pregar e falar e vocês dêem o versículo assim, acompanhar. Quem não pode, grave o versículo, depois lê a história de novo e veja se está dentro do contexto, se tem Bíblia mesmo no negócio. Se não tiver, cuidado. Tem que ter a palavra de Deus, a pessoa lendo, a pessoa mostrando, tem que ter versículos, irmãos. Eu falo isso porque hoje a gente está próximo da volta de Cristo. Nós estamos muito perto de Jesus voltar. E a Bíblia fala assim que nos últimos dias, segundo a primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5, ele vai dizer que nos últimos dias levantaria falsos profetas, falsos doutores, e com as palavras que eles iriam pregar, eles iriam enganar talvez até os escolhidos. Ou seja, uma pessoa que está pregando, uma pessoa que está vivendo em cima do altar, talvez ele enganaria até esses.
Então é necessário examinar as Escrituras. Paulo, ele pregava, Atos dos Apóstolos, eu não lembro o capítulo, Atos dos Apóstolos, ele pregava, Paulo pregava e os crentes de Bereia, eles marcavam tudo que Paulo pregava e depois ia conferir para ver o que Paulo estava pregando, se estava escrito mesmo. Então é necessário, examine. Ali a Bíblia fala que ele passou e tinha 10 leprosos. E quando ele passou, os 10 leprosos pararam de longe. Eles pararam de longe por quê? Porque a cultura judaica, eu até marquei aqui os textos, irmãos. A cultura judaica, 2 Reis capítulo 7, número 5, o capítulo 5, versículo 12 ao 14, Levíticos capítulo 13. Qualquer um desses textos que você pegar, você vai ver a respeito de por que o leproso não chegou perto de Jesus quando ele passou por dentro de Samaria. Porque existe dentro da cultura judaica que uma pessoa que era deficiente, uma pessoa que era leprosa, uma pessoa que tinha problema na sua saúde, eles eram expulsos de dentro do arraial, ou seja, de dentro do povo de Israel, eles tinham que ser tirados. Ali existia um grande muro que separava, segundo a Crônicas 7, ali você vai ver, existia um grande muro que separava aquelas pessoas leprosas, eles eram alimentados com o resto de comida que sobrava, ou seja, era uma situação bem complicada para quem nascia deficiente naquela época. Eles eram expulsos do arraial, ou seja, samaritano também tinha cultura judaica no sangue. E ali os 10 leprosos, eles chegaram de longe, eles não chegaram perto, por quê? Porque eles sabiam que um judeu não iria chegar perto para não ser contaminado, e ele também não poderia chegar porque ele poderia ser morto apedrejado. E de longe, eles param e vê o mestre. E uma das reações dos 10 leprosos, que eu acho interessante, é que no versículo 13 ele diz assim: e eles levantaram a voz. Eles levantaram a voz, ou seja, quando eles viram que era Jesus passando, a primeira coisa que eles fizeram foi gritar. Aleluia! Foi berrar, foi exclamar em alta voz, foi usar aquilo que Deus deu para nós, que é a garganta, e clamar. É forte. O segundo ponto que ele falou, que o texto fala assim, eles gritaram o quê? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aqui dentro da mensagem, os leprosos ensinam duas coisas para nós. Nós hoje somos saudáveis, nós hoje somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós hoje temos o privilégio de dizermos que somos cristãos, queremos morar no reino da glória de Cristo. Aleluia. Mas os leprosos ensinam coisas que muitas vezes no nosso templo não fazem mais. O primeiro é erguer a voz diante de Cristo. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias, ele fala para clamar. Clamar é gritar, é expressar a voz, é falar com tudo aquilo que você tem de força dentro do teu pulmão. Então, o primeiro ponto que os leprosos ensinam é nós invocarmos a Ele com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Será se você hoje já conseguiu clamar ao Senhor hoje? Será se hoje, nessa noite, você já conseguiu fazer igual os leprosos? Erguer a tua voz e expressar o que está dentro do teu coração para Jesus? Será se Jesus ele já conseguiu ouvir o que você pediu? Ou será se a tua voz não teve força de atravessar o forro dessa congregação ainda? Maravilha! Será se o que você veio agradecer, a tua voz ainda não atravessou? Porque os leprosos de longe, eles clamaram e Jesus ouviu. Nós sendo a igreja de Cristo hoje, será se a gente estando tão próximo de Deus, porque Hebreus capítulo 10, versículo 19 a seguir, diz que o véu foi rasgado, a separação que tinha entre nós e Deus, hoje não há mais. A qualquer momento, a qualquer lugar, a qualquer hora que eu clamar, a Bíblia fala que Jesus está atento para nos ouvir. Aleluia! Será se nós clamamos e nós invocamos ao Senhor da maneira que deveria? Será se hoje nós conseguimos já erguer a nossa voz e Jesus ouvir? Maravilha, Deus. A segunda parte é que eles pediram por misericórdia. Aí traz à mente
O cego Bartimeu, da mesma situação, ele fez a mesma expressão. Marcos capítulo 10, no versículo 47 a seguir, diz a respeito do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, a primeira coisa que ele fez quando ele descobriu que era Jesus, ele clamou. E a segunda atitude foi: tem misericórdia de mim, Jesus. Maravilha! Será se hoje, pelo teu problema, a tua dificuldade, a tua situação, passou 31 dias orando, clamando, jejuando, buscando, invocando o nome do Senhor, e Ele não respondeu você ainda? Será se hoje você já pediu a misericórdia de Deus? Maravilha! Será se hoje você já falou: Jesus, tem misericórdia, olha para mim, Jesus. Quem sabe teu filho na droga, teu filho na prostituição, teu esposo não está na igreja, tua esposa não está aqui ainda. Será se você já pediu pela libertação? Quem sabe tua também. Será se você já pediu: Jesus, tem misericórdia? O que é misericórdia? Mateus capítulo 12, Jesus ele fala assim: misericórdia eu quero, não sacrifício. Será se nós entendemos o que é misericórdia hoje? Misericórdia é compaixão, é graça, é um favor não merecido por mim, mas merecido por Deus. Quando eu clamo a Ele, Ele sabe que eu não tenho capacidade de alcançar a misericórdia que Ele tem para me dar, mas Ele está de mão aberta para derramar sobre nós. Será se você já pediu misericórdia de Deus hoje? Ou seja, já pediu o favor de Deus pela tua vida hoje? 31 dias orando, não recebeu ainda, pastor, irmão? Não recebeu ainda, mas será se hoje não é o tempo oportuno para erguer a tua graça e falar: Jesus, tem misericórdia, tenta para mim. O Senhor sabe o que eu sou, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que eu necessito. Filipenses capítulo 4, no versículo 6 a seguir, ele diz assim: que você tem que apresentar tudo diante dele. A dor, a angústia, a tribulação, as dificuldades, tudo diante de Deus. Será se hoje já apresentou? Eu vou ler o texto lá, eu vou ler o texto de Filipenses. Filha! É forte, Jesus! Vou dar um pouquinho mais de peso no texto, quer ver? Mas lindo demais, Filipenses papai. capítulo 4, versículo 6, assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições estejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vos guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Ele pede para que tudo. Será que a gente já conseguiu expressar tudo? O que seria tudo, irmão? É legal a gente pensar dessa forma, né? Que a gente escuta várias palavras e a gente muitas vezes, quando se depara a ela, não sabe o que ela significa. Uma vez eu perguntei, nós viajando, estava escrito assim: fé em Deus, atrás do caminhão. Aí eu perguntei para o menino que estava comigo: o que essa palavra fé quer dizer? Rapaz, pensa o nó que deu na cabeça do menino, ele não conseguiu me descodificar o que era fé. Então a gente escuta constantemente várias palavras, e quando a gente para pensar o que aquela palavra quer dizer, a gente não sabe a intensidade que ela tem, o peso que ela tem. O que é tudo diante de Deus? Maravilha, Deus! Será que você já abriu o seu coração para Jesus? Tudo é tudo. Pensa que nem a minha menininha aqui, ó. Ela vai fazer 5 anos, agora em fevereiro. Ela pede tudo, irmão. É tudo mesmo. Ela pede, quando ela começa a pedir fruta, ela fala: pai, passa lá no mercado, compra fruta. Daí ela começa: traz morango, traz pera, traz uva, traz isso, traz aquilo outro. Eu falo: misericórdia, Jesus. Abre as portas do céu sobre a minha vida para eu poder comprar tudo que ela pede. Então, tudo é isso, irmãos. É você pedir para Jesus o que você precisa. Maravilha! Sem ter medo da resposta. Aleluia! Final de ano, a gente trabalha com transporte escolar. A gente passou uma dificuldade porque no final de ano é o pior momento para o escolar, é o final de ano. De novembro para frente até fevereiro é o momento de crise, é o deserto do escolar. E bastante pai deixou a gente. No caso assim, né? Mudou de van ou mudou de colégio. E a gente tem o cronograma das dívidas, assim, né? Vou pagar isso, pagar aquilo. E chegou esse momento da dificuldade.
Nós não iríamos ter condição nem de comprar a carne para o final de ano, pelo cálculo que a gente tinha. A gente não tinha condição no final de ano nem de comprar os presentes do tal do amigo secreto, que é costume em todo lugar. Aí tanto da família da minha esposa quanto da minha, a gente não ia ter essa condição. Eu dobrei sem a minha esposa saber o joelho no pé da cama assim, e entreguei o meu tudo para Jesus. Eu falei: Senhor Jesus, o Senhor sabe que a gente não é preguiçoso. Se precisar, a gente sai fazer 3, 4, 5 fretes no dia, Jesus. Porque a gente trabalha com excursão também, o que precisar a gente faz. Eu falei: Jesus, eu não tenho preguiça. Eu falei: só deixa eu passar um final de ano digno, Jesus. Maravilha. O digno, o que Jesus me proporcionasse, que eu conseguisse pelo menos comprar o básico, que é o final de ano que a gente é acostumado, já era benção. Porque eu não ia ter condição, nem eu, nem minha esposa, a gente já senta e já vê, né, o financeiro. Ainda mais que a gente trabalha por conta, então oscila, não é todo mês igual quem trabalha registrado. Mas eu orei e falei: Jesus, o senhor pode trazer frete para nós? E fiquei tranquilo. Aí de repente Deus começou a enviar um para a gente fazer frete final de ano, daí o outro, leva para a praia, e traz para cá, e leva para lá. E a gente não teria condição. Aí Deus deu condição para a gente fazer o churrasco lá na casa da minha cunhada, a gente comprar o presente dos amigos secretos. Na casa da minha mãe, a gente ajudar também para fazer lá o almoço no final de ano. Deus me proporcionou para nós passar. Bate com vontade de palmas, já quer fazer para a gente entender, irmãos, o que é o tudo. Aí Jesus, ele proporcionou para nós passarmos o final de ano na praia, onde não tinha nem pensamento. Era uma excursão no dia 31, não foi ninguém, a gente falou: então vamos nós, né? Aí começou a juntar o familiar: vamos fazer. E Deus, ele proporcionou para nós pagar todas as nossas despesas e ainda arrumou até casa para nós sem precisar pagar. É para vocês entenderem que quando você pede o tudo, entregando para Jesus, ele faz mais do que a gente pede. Que o nosso tudo, eu estava pedindo para Deus a condição de comprar uma carne, de comprar lá um presente de 20, 30 reais para o pessoal no máximo, e Deus proporcionou muito mais do que aquilo. Maravilha! Então a palavra de Deus, ela é clara, irmãos. Quando a gente pede a misericórdia de Deus, ela nos alcança. Então entenda, se você passou os 30 dias orando, suplicando, pedindo e não recebeu, peça agora a misericórdia. Maravilha! Mas grite igual os cegos, Bartimeu, igual os 10 leprosos. Porque depois que os cegos gritou, os paralíticos gritaram, paralítico não, eles estão misturando as doenças aqui, já todos os leprosos, os 10 leprosos gritaram e Jesus parou para ouvir. Presta atenção aqui no texto, irmãos. Presta atenção, porque a primeira vez que a gente lê ele corrido, a gente não percebe os detalhes. Aí Jesus, ele perguntou para eles assim: o que vocês querem que eu faça? Aí os leprosos entregou tudo. Falou: quero ser limpo. Lógico. Eles eram expulsos da sociedade, eles não tinham mais convivência com a família, eles já não tinham mais condição de trabalhar, eles não podiam fazer nada. O que ele vai falar? Eu quero ser limpo. O cego Bartimeu, quando chegou diante de Jesus, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chegou para ele e falou: o que você quer? Ele não vendo, ele falou: quero ver. Aleluia! É uma oração difícil? Senhor, meu Deus e meu Pai, eterno, soberano, magnânimo. Não, é simplesmente simples. Ele falou: quero ser limpo. Maravilha, Jesus. Se você tem eloquência para falar, é desse, irmão. Tem que falar mesmo, tem que falar bonito. Jesus te capacitou, tem que usar o teu conhecimento mesmo. Mas se você não tem, você tem que falar do jeito que você sabe, irmão. Maravilha! A simplicidade, os dois chegaram para Jesus. O que vocês querem? Eu quero milagre, Jesus, é simples. Aí o texto aqui no versículo 15 diz assim: que Jesus, ele mandou eles irem e se mostrar para os sacerdotes, porque a lei de Moisés falava: quem recebeu a cura, vai diante do sacerdote, se mostra que você pode entrar no meio do povo novamente, e ficou tudo ok. Os 10 saíram e um só viu que ficou curado e ele voltou. Aí vem o tempo da ação de graça. De 10, um reconhece. Quantos milagres nós recebemos durante a nossa caminhada e a maioria das vezes nós não conseguimos reconhecer quem fez, não conseguimos lembrar que Jesus é na nossa vida.
Quando nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo, começamos com todo o gás, com todo o fervor, de repente abandonamos. Paramos de lembrar quem fez aquilo conosco. Quem tirou nós lá, que nem o Salmo 40 diz, do cerco de lodo e nos pôs sobre o pé, sobre a rocha. Aí nós esquecemos. Nós retrocedemos, nós paramos. Os 10 leprosos foi dessa forma. 9 abandonou. Esqueceu para quem clamou. Esqueceu dos milagres. Esqueceu das bênçãos. Esqueceu de tudo que Deus fez. Muitos dentro da igreja, eu fosse usar uma porcentagem entre esses 10, só 10% volta. Os outros 90% que recebe, esquece. Mas esse que voltou, ele foi o tema da campanha de vocês, né? O ceifeiro, o trabalhador para a obra, aquele que dá valor, aquele que soma, aquele que multiplica, aquele que está junto, aquele que ora, aquele que glorifica, aquele que persevera, aquele que diz: eis-me aqui, Jesus, usa-me. Aquele que, da mesma forma que Isaías, no capítulo 6, no versículo 8 em seguida, que Deus ele manifesta, fala: quem há de ir por nós? Quem enviarei? Aí Isaías prontamente falou: opa, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse leproso é esse, igual Isaías, que está pronto para trabalhar, que está pronto para vestir a camisa do Evangelho e marchar e triunfar e levar o Evangelho da maneira que tem que ser levado. Os becos falados por dentro de Samaria, que nem foi o início da mensagem, é sair de dentro da igreja e ir lá para fora, junto com o pastor, junto com os obreiros, junto com as irmãs, junto com a liderança quando é convocada. Esse leproso é esse. Qual é a forma que nós agradecemos o milagre a Deus? É trabalhando para Ele, é reconhecendo o poder dEle, é reconhecendo que Ele é dono da obra, é reconhecendo que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é mostrando que Ele tem o poder para todas as coisas nessa terra. O leproso, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Primeira manifestação do leproso, ele voltou gritando, irmão. Glória a Deus. Aí eu fico pensando assim, que tem irmãos que falam assim: mas por que o crente tem que ser barulhento? Por que o crente tem que fazer pouco, não pode fazer barulho, não pode isso, não pode aquilo? Eles querem travar os cristãos de fazer barulho. E o leproso, a primeira coisa que ele fez foi gritar: glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele expressou da alma a alegria dele. Aí nós, muitas vezes, não temos essa força. Não digo que é obrigado toda hora você ficar gritando em alta voz, não. Mas compara nós com um time de futebol. O cara vai lá no estádio, pode gritar, pode pular, pode botar fogo, pode brigar um com o outro, pode fazer tudo e é normal. Mas um crente não pode falar em língua estranha, um crente não pode girar na graça, no poder, na autoridade, um crente não pode entregar profecia, um crente não pode manifestar a glória de Deus só porque ele é crente. Ela não tem que ser assim, quieto, calado, frio. O leproso, ele dá uma aula para nós. A primeira aula dele é gritar em alta voz, é berrar, é exclamar a alegria dele. O outro ponto que ele fez foi: caiu aos pés. Ou seja, primeiro ele veio, gritou, glorificou, exaltou. Na outra ele já estava orando. Colocar orando hoje para nós, mas lá ele se prostrou com a boca no chão, reconhecendo que aquele que curou ele é Senhor dos senhores. Aleluia. Reconhecendo que Jesus é o Todo-Poderoso. Filipenses capítulo 2 fala que diante de Cristo todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que só Ele é o Senhor. Aí o outro, ele continua dizendo assim: com o rosto em terra e dando graça. E este era samaritano. Aí ele torna a frisar no texto:
Eu acho interessante que Jesus ele frisa novamente. Pastor, entenda uma coisa, que muitas vezes os que estão aqui dentro